Boa noite, turma! Estamos online de novo, ao vivo, live ao vivo. Estamos enfrentando alguns problemas técnicos, às vezes não temos a imagem da Ieda, às vezes o áudio do Maurício sobe. O Domingos dá um alô, só para a gente testar aqui, para ver se está ok. Por aqui eu ouço bem, vejo bem, espero que esteja bem aí também, recebendo bem. Então, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Alessandra Oshiro Seregati, sou jornalista, sou militante feminista da Marcha Mundial das Mulheres, sou também petista e secretária de organização do Partido dos Trabalhadores. Eu vou pedindo para as pessoas darem um alô aí para ver se a live está live mesmo. Cadê vocês, turma? Vão dando um alô aí no chat, vão compartilhando nos seus faces, nas suas redes sociais, chamando o pessoal para curtir e participar, comentar. Não estou vendo nenhum alô ainda. Então, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai se organizando aqui. Tem gente no chat. Rodrigo Lemos. Oi, boa noite, Rodrigo. Sem imagem por enquanto. Camila, Domingos está sem barba. O nosso Sofia Souza de Freire. Alô, alô. Alô, Sofia. Nossa mini feminista. Futura, a geração do futuro já está aí. Quem mais está aí? Gente, se a Sofia está aí, então a Alice também está, né? Fala, Sofia. A Sofia falou que é a Alice, na verdade. Mais alguém? Então, o Rodrigo falou que está no... O Rodrigo está no Face. Vamos ver se o Rodrigo já... Rodrigo, diz pra gente se já está aparecendo aí no Face. Pois a ideia esta noite é a gente discutir este tema maravilhoso que é futuro, o presente e o futuro pós-pandemia. Né? Quais os desafios? E aí, quais os desafios nessas eleições de 2020, se houver eleições, mas, de qualquer maneira, o desafio persiste. Num mundo de pandemia, de distanciamento social, um mundo em que a gente está já esperando, todos estão anunciando a mais grave recessão do último século, e nós temos que manter a esperança e como é que o que a gente se propõe a fazer. Então, aí agora eu estou falando como Alessandra, secretária de organização do Partido dos Trabalhadores, nós tivemos na semana passada o nosso encontro municipal, e com a participação de diversas lideranças nossas, com diversos filiados daqui, e entre as lideranças presentes estava a Miriam Belchior, que foi nossa ministra de Planejamento e também presidenta da Caixa Econômica Federal, e o querido vereador e senador Eduardo Suplicy. Também estava presente o Luiz Marinho, presidente estadual do PT, os deputados Alencar Santana, o Enio Tato, a deputada Marcelia, enfim, e toda a militância. Então, a gente pôde fazer um debate de conjuntura sobre quais são os temas como é que a gente reconstrói a sociedade após essa pandemia. E aí, como é que a gente pensa a cidade como o lugar principal dessa, não o único, mas o principal dessa construção. Então, nesse encontro também a gente apresentou e definiu os pré-candidatos do PT a prefeito. Então, pré-candidato Maurício a prefeito e Domingos a vice-prefeito. E aí, aqui nessa live, estamos eu, a Ieda Gomes, a Vera Verão, a gente ainda não conseguiu contato com ela, deve estar tendo algum problema de internet, de conexão, mas já ela deve entrar para a gente fazer esse bate-papo. A ideia é ser um bate-papo
tranquilo, como todos os demais. A diferença é que neste a gente pediu para as pessoas mandarem umas questões antes, para se preparar um pouquinho e também para organizar um pouco o tempo. Então, eu vou ler aqui só os comentários que estão chegando. Quem já está online, Gustavo Seregatti, meu irmão, perguntou se já começou. Começou? Estamos começando. Renato Muniz, no Facebook, salve Maurício. Quem mais está aí? Está mandando um abração. Camila falando, tem algum... Opa, deixa, então, de novo aqui mudar o layout. Tem algum microfone aberto? Sim, tinha, eu já fechei. Domingos fala, sextou com a Lê, virou evento semanal imperdível. É isso mesmo. Sexta-feira, para mim, é o melhor dia da semana. É o mais tranquilo, é o que a gente, no dia seguinte, para dormir até tarde. Olha quem está aí, Tarcísio, salve Tarcísio. Boa noite. Então, a gente vai começando. Enquanto a Vera não chega, a gente já começa. Eu vou ler algumas questões que chegaram para... Tudo fácil, né? Não tem nada difícil para a gente ir comentando. Então, a Sônia Bonfim, ela colocou... Só um pouquinho... Como atuar em defesa dos indígenas e quilombolas? Quais as propostas nesta área, tanto dos candidatos a prefeito, pré-candidatos, aliás, né? Pré-candidatos a prefeito e pré-candidatos e candidatas à Câmara? Elisa Marmendes pergunta: diante da pressão demográfica, como conciliar uma ideia de desenvolvimento com a preservação da Mata Atlântica? Outra pergunta que foi colocada pela Alice. Como é que... Essa aqui é dirigida especificamente para o Maurício. Como é que avalia o contrato da Sabesp e a recente assinatura do PL do saneamento? O que mais nós temos aqui? Por enquanto, são essas 3 perguntas. Eu vou passar a palavra, então, para, primeiramente, que tal você, Domingos? Não precisa responder todas as questões, é só, assim, tanto o Ieda e o Maurício... e o Domingos não precisa responder todas, assim, vocês respondam o que vocês se sentem à vontade, comentem. Eu também gostaria de comentar algumas coisas. O Domingos, para quem não conhece, nosso professor Domingos Fábio, é professor da rede estadual, né, Domingos, e municipal também, geógrafo, ele foi vice-prefeito em Ubatuba e já foi também vereador. Domingos, está contigo a palavra. Vamos falar assim, vamos combinar assim, uns 5 minutos, só para a gente não extrapolar muito tempo e depois cada um fala, assim, pode falar menos, não precisa falar 5 minutos, né? E aí a gente passa a palavra para o próximo, ou a próxima. Domingos? Deixa eu ativar seu microfone aqui. Pronto. Com vistas a manter, preservar e apoiar indígenas e quilombolas. Eu acho que o diferencial do PT é a opção preferencial para os mais pobres. O PT tem essa opção, e foi daí que nasceu o PT, inclusive. Os sindicatos, movimentos populares organizados. Então, nós temos na nossa raiz, essa opção preferencial pelos mais pobres. E o Lula fez isso na prática ao criar o ProUni, ao criar cotas para afrodescendentes, ao criar programas de inclusão e de valorização da mulher, de proteção também,
Então, a gente vê que há uma série de políticas públicas, de políticas afirmativas, que visa a, principalmente, corrigir injustiças históricas, diminuir a desigualdade social, focando principalmente naqueles que mais necessitam, naqueles que mais precisam. Porque quando a gente governa primeiro para quem precisa, para quem mais tem necessidades. Bem, aí sim, mas o PT é só isso? Não. Ao criar essas políticas inclusivas, ao criar a valorização da aposentadoria, ao criar novas possibilidades para indígenas, quilombolas, etc., faz com que haja um crescimento também do consumo, na medida, por exemplo, que o Lula foi aos pouquinhos aumentando o salário mínimo, os aposentados puderam ter um padrão melhor de vida, muitas pessoas puderam fazer a sua primeira viagem de avião, isso até foi notícia na época, olha, nunca viajei de avião, e tinham depoimentos pela internet, etc. Então a gente vê que está na vocação do partido essa atuação preferencial pelos mais pobres. E aqui em Ubatuba a gente viu isso na prática. Quem reconheceu o quilombo da Caçandoca? Quem reconheceu o quilombo do Camburi? Que governo que reconheceu o quilombo da Fazenda da Caixa? Ora, foram governos do PT. Lula reconheceu no estado de São Paulo o quilombo da Caçandoca em 2003. Então vocês vejam que há todo um histórico de comprometimento. Não é só palavra vazia, não é só discurso. As ações, os atos mostram isso, e isso é o que nos dá também esperança de que o povo guarda isso na memória e vai se lembrar mais na frente disso tudo que o PT fez, que o Lula fez e que continuará fazendo futuramente. Muito bom, Domingos. Deixa eu só tirar aqui, eu tenho as dificuldades técnicas. Opa! Assim, é bom ver todo mundo, né? Vamos ver quem mais chegou aqui. Ricochiro, mandando boa noite a todas e todos, direto de São Paulo. Isso, a inversão de prioridade sempre foi uma bandeira do Partido dos Trabalhadores e das trabalhadoras, né? A gente sempre fala desse movimento de mulheres, complementa. E pensar sempre a vida a partir da vida concreta de cada um que está da realidade de cada um e de cada uma. Eu vou pedir agora para Ieda Gomes, que é pré-candidata a vereadora, comerciária, para ela falar um pouquinho sobre por que ela topou esse desafio de se apresentar, né? E um pouco o que ela tem ouvido das conversas, quais são as questões que traz desse setor, né, de comerciários e comerciárias, né? Como é que está vendo o futuro pós-pandemia, como é que já está vivendo, né? A Ieda me falou que ela está desempregada, né? Que a pandemia foi, né? Foi a referência, foi o momento em que o patrão disse, bom, né? Não temos que dispensar, porque temos que fechar, vamos dispensar os trabalhadores, e ela está nesse momento sem trabalho, né? E aí, então, como é que vocês estão vendo? A gente está vendo também, ao mesmo tempo, uma reabertura do comércio, mas uma reabertura do comércio no momento em que os números da Covid só aumentam, né? Hoje se confirmou a 15ª morte por Covid aqui em Ubatuba, um momento que as pessoas estão sem dinheiro, sem recursos, então o consumo já está baixo, já um movimento reduzido. E o que uma cidade pode
o que tem que ser a prioridade da política pública em um cenário como esse. Então, Ieda, a gente está sem a imagem da Ieda. Deixa eu botar o Maurício de volta aqui, porque também está caindo. Então, Ieda, eu peço para você falar um pouquinho, então, sobre o que você tem escutado, quais são as propostas que você tem a apresentar. Opa, Vera Verão também chegando, só um pouquinho, gente. Paciência. Oi, Vera! Toda paramentada, tá ouvindo, Vera? Muto. Olê, eu tô com o estacionamento aberto, né, que eu tava abrindo após 4 meses, mas tá com o som bem alto aqui do lado, o outro vai começar daqui a pouco. Eu vou fazer o possível para que eu possa estar dialogando com vocês aí na medida do possível, ok? Tá. Vera, você tem um foninho assim? Porque de repente facilita para você. Um fone. Olha, a Dara chegando, eu vou falando enquanto isso. Boa noite, Alessandra Casemiro. Oi, Alessandra. Tá ouvindo? Tá, eu vou. Vamos continuar aqui. Então, Ieda, você pode. Tá com você a palavra. Ieda, tem que tirar o microfone do mudo. Estão me ouvindo agora? Sim. Obrigada. Boa noite, pessoal. Pode falar, Lê. Não, eu ia falar, não vou colocar você no solo, no layout solo, né, porque não tem a sua foto, não tem a imagem. Então, assim, pelo menos estamos nós aqui. Eu tenho minha voz bonita. Maravilhosa. Boa noite, pessoal. Bastante gente não me conhece, mas também tem bastante gente que me conhece. Eu tive essa proposta do Maurício já há bastante tempo, que a gente vem conversando, e chegou um momento, e como a Lê disse, vou me apresentar primeiro para vocês terem uma ideia, não é porque eu estou desempregada que eu embarquei nessa, tá? Porque às vezes as pessoas acham que isso é um meio de você ganhar dinheiro, e isso não é meu posicionamento e nunca foi. Quem me conhece sabe que eu sempre fui de esquerda, eu sempre fui apoio, e meus princípios nunca serão mudados. Só achei que esse momento também era a hora, por eu também, agora, como eu vivi muito tempo no comércio, e como comerciária, a gente não tem tempo. Então, como houve essa proposta agora, e infelizmente eu estou desempregada, eu resolvi acreditar naquilo que sempre me propuseram, e acreditar no meu trabalho, no meu caráter, na minha postura, na minha honestidade, e eu acredito que eu posso fazer a diferença. Então, vamos lá. O que eu penso nessa realidade toda que a gente está vivendo como comerciário, e o porquê que eu estou, e eu pretendo fazer a diferença para essas pessoas. A necessidade de um comerciário é muito grande. Por quê? Porque é muito fácil quem não vive nesse momento achar que o comerciário trabalha pouco. E isso é uma fonte que todo mundo acha. Que é fácil você estar ali em pé o dia inteiro, sorrindo, e você recebe todo tipo de comentário e todos os tipos de coisas que acontecem. Ruins e boas. Só que essa categoria, ela não tem direito de nada. A gente é taxado como se fosse um fracassado. Por quê? Porque você não tem direito a estudo, você não tem direito a nada. Por quê? Vou chegar no horário. É um horário massacrante. Muitos vão achar assim, nossa, mas como? Sim, das 9 da manhã às 7 horas da noite, você não pode estudar. Que horário você vai estudar? Se tudo começa às 7 horas da noite. Se seu patrão não, mas seu patrão é compreensível, ele pode chegar e você te dá 10, 15 minutos, sim. Mas se você pega uma loja grande de 15, 20, 30 funcionários, ele vai fechar as portas 15 minutos antes? Não vai fechar as portas 15 minutos, você tem que escolher. Aí você tem família, você tem filhos. E aí, como que você faz? Você não pode fazer um curso, você não pode fazer nada, porque você não tem esse horário. Somando tudo isso, você vai até às 7 horas da noite de sábado. E muitas das vezes a gente ouve assim, mas vocês trabalham só isso, devia ficar até mais tarde. Depois que a gente entrou às 9 horas da manhã. E a gente só tem o domingo, que muitas vezes a gente tem que trabalhar o domingo.
Então, ninguém tem essa realidade do comerciário, que é muito difícil. Ele não se adequa, aí você vê que eles não têm curso preparatório, ou eles não sabem atender bem, mas como? Como que a gente pode ter um curso, como pode a gente ter uma visão, se ninguém der esse respaldo para a gente? Então, o que eu penso é ter uma jornada adequada, com oportunidade, quero fazer algo sim por essa categoria, vivi isso há quase 10 anos e não é fácil. Eu acredito que eu posso fazer a diferença sim, eu acredito que eu posso, junto ao legislativo, estar olhando e realizando várias coisas para ser executadas. A gente precisa tirar os velhos vícios, romper os acordos que existem, mudar a realidade dessa cidade. E eu acredito que se houver renovação integral do legislativo, a ruptura dos nossos vícios existentes, já daremos um grande passo. Fora isso, a pandemia veio e deixou, acho que a gente mais unidos e menos egoísta, pensando num todo. Porque eu acho que até para ser egoísta, a gente tem que pensar num todo. Por que eu estou falando isso? A gente vive num triângulo, né? Vou colocar assim, que é uma hierarquia. Embaixo tem o pobre, o médio e o rico. O pobre, a gente precisa dele sim, porque as pessoas não vivem sem eles. A gente precisa são as principais rendas de economia, são os auxílios que precisam ser usados. Você precisa da economia. O médio é o empreendedor que precisa do pobre para que compre. E o rico precisa do médio, porque senão como que ele vai comprar o produto para passar para o pobre? Então hoje é tanta coisa que como que a gente vai fazer? A gente tem que se reestruturar, planejar. Futuramente, o que eu acredito em Ubatuba, se não tiver um planejamento vasto do que a gente pode fazer e não olhar só o turismo como o último fundamento de razão, a gente vai afundar cada vez mais, porque não vive só de praia. A gente vive isso hoje. A gente viu como que a gente está triste nessa posição. Então, eu acho que temos que se ajudar, temos que se aliar, temos que pensar no outro, temos que nos preparar para o novo, para os desafios que vêm aí. A gente tem que fazer um planejamento urbano, territorial, e eu acredito que o saneamento básico, a parte digital, a educação, é tanta coisa que a gente tem que revivenciar, é tanta coisa que a gente tem que reestruturar, que vai ser difícil. Vai ser difícil, mas eu acho que não é nada impossível. Nem um pouco impossível. E eu creio que se a gente tiver uma renovação, voltar aos bons projetos que a gente tinha, principalmente na era Maurício, que quem trabalhou, quem vivenciou junto, sabe quais os projetos, agricultura familiar, dentre outros, que foi tão necessário para a nossa cidade. Eu acho que se a gente juntar, a gente renova, e renova muito bem, tanto no legislativo quanto no executivo. Só cabe a gente olhar com carinho, cabe a gente olhar sem questionar, sem querer algo em troca, porque o grande problema nosso, geral de população, é querer algo em troca, é achar que uma Câmara ou uma Prefeitura é lugar de ganhar dinheiro. Que eu penso que se você pensa que é o lugar de ganhar dinheiro, não tente, não vá, porque o legislativo é para olhar ao lado, é para ajudar na pesca, no abastecimento, na saúde, é para a gente fazer como um todo. E eu, aos 38 anos de idade, estou cansada de promessa. É isso aí. Boa, muito obrigada, Ieda. Eu acho que a Ieda traz um relato muito emocionado e muito real do que é a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores, da maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras do país e de todo o mundo. A gente está vivendo um momento em que nós estamos de grandes retrocessos, de perda de direitos, né? E a pandemia está sendo usada também como uma desculpa para retirar ainda mais direitos. Então, eu acho muito importante essa disposição da Ieda,
até para organizar, porque só organizando as trabalhadoras, os trabalhadores do setor, de todos os setores, né? Então você vê que, por exemplo, recentemente teve a greve dos motoristas de aplicativo. Então, só com essa organização a gente consegue avançar uma consciência crítica de como se dão essas relações de opressão, né? Que a Ieda falou, né? Das diferentes classes, né? Da classe média, dos pobres e da elite, que explora todo mundo. E a gente teve, recentemente, eu estive numa live em que se pontuou muito fortemente que a gente tem que escapar dessa ideia, né? Porque o capitalismo, né, que é esse sistema, que é o capitalismo patriarcal, né, ele é machista, ele é racista, né, ele é heteronormativo, ele vai criando palavrinhas para nos enganar. E aí umas palavrinhas que ele, em vez de chamar a gente de trabalhador, trabalhadora, chama a gente de colaborador, colaboradora, chama de empreendedor, empreendedora. E a gente tem que dizer que não, nós somos todos trabalhadores e trabalhadoras. E nós nos organizamos e, tendo essa consciência, a gente tem condição de se organizar e avançar uma luta e conquistar direitos, né? Então, a gente está... Esse é um grande desafio. Eu penso que é muito importante que ele e outras pessoas, outras categorias também estão se apresentando, né? Outros segmentos estão se apresentando, que possam aproveitar esse momento para fazer esse diálogo com a sociedade. Eu vou passar a palavra, posso passar a palavra para a Vera. Vera, você está me ouvindo? Como é que é? Você está ouvindo? Como é que está? Deixa eu botar o áudio aqui. Espera aí. Não sei. Tenta colocar o seu áudio. Se você não conseguir, eu vou passar para o Maurício. Faz um joinha se está me ouvindo. Acho que não, hein? Eu vou, antes de passar para uma... Peraí, Vera, e aí? Não, né? Então, Maurício, eu queria, antes de passar, eu queria ler uns comentários e perguntas do Rodrigo Lemos. Primeira foi, como fazer com que o município possa ser autossuficiente e apoiar os mais vulneráveis, considerando o cenário pós-pandemia, com mais desemprego, mais pobreza e menos recursos federais, desde a emenda do teto de gastos. Lembrando que a emenda de tetos de gastos, esse 95/2016, foi aprovada no desgoverno golpista do Temer, e aí representou simplesmente o corte de todas as políticas sociais, saúde, educação, assistência social, cultura, ciência. O Rodrigo complementa. Os comércios de Ubatuba, a grande maioria, não dão apoio aos funcionários que querem se desenvolver. Disponibilidade horária é pré-requisito. Quem quer estudar tem que escolher entre um e outro. Renato Muniz coloca aqui, na possível volta às aulas, uma questão colocada é a da tecnologia. Há um debate em curso que já dura um tempo, que infelizmente não envolve todos. A questão é complexa, não se resume a aulas virtuais, a home office e a ensino à distância. Isso é apenas um pedacinho do problema. As fragilidades envolvem a desigualdade de acesso à internet e a outras ferramentas por parte da comunidade escolar. O que vocês podem dizer a esse respeito? Vamos ver, Maurício, você pode falar agora? Maurício foi nosso... Pronto. Eu já falei no começo, mas eu vou falar de novo. O Maurício foi ex-prefeito de Ubatuba, foi presidente também do Conselho Municipal de Saúde, é dentista e atualmente é o nosso presidente do PT em Ubatuba. Pode falar, Maurício. Espera aí. Maurício, não estamos ouvindo. Aí, agora deu? Deu? Deu. Tá. Cumprimentar a Alessandra pelo sextou da Alê, que é uma bela ideia no início da noite de sexta-feira a gente poder conversar. Antes de eu começar a responder e saudar as pessoas, eu quero dizendo que
a gente está nesse cenário aqui, fazendo a live e etc., por conta de uma coisa muito séria, que é a pandemia, né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar em todos os lugares a respeito da seriedade que é a pandemia, do caos que nós vivemos no Brasil, em que a gente, infelizmente, está tendo que atuar no cada um por si, por conta dos desgovernos que estão acontecendo, principalmente, na minha opinião, do comando central nosso, e que eu concordo com o que foi falado essa semana pelo Gilmar Mendes, de que nós temos um presidente que não está preocupado com a saúde dos brasileiros e um exército, umas forças armadas que estão sendo cúmplices de um genocídio que já matou 70 mil pessoas, mais do que os Estados Unidos perdeu em 20 anos de guerra do Vietnã. Portanto, eu acho que a gravidade da situação, com as pessoas que estão morrendo, com as pessoas que estão doentes, ela precisa ser sempre realçada em todos os momentos, porque não é uma questão de brincadeira. E aí a gente vem para esse debate porque realmente a gente já também precisa pensar no futuro, já que o nosso governo teve a oportunidade de pensar no futuro para conter a pandemia e deixou acontecer, e eu acho que agora nos municípios a gente tem uma obrigação muito grande de pensar nos cenários que vão ter de um novo normal, nem sei se é pós-pandemia, mas como que a gente vai viver, porque as eleições estão marcadas e vai haver uma disputa municipal, mas que ela é nacional na medida que é no Brasil todo. Então, acho que precisamos sempre começar falando dessa questão da pandemia, da seriedade, que infelizmente cada um está tendo que cuidar de si, então que cada um use a máscara, siga os procedimentos de autoproteção, porque a gente está muito vulnerabilizado nessa questão. Quero saudar o Sérgio Santos, funcionário da nossa Petrobras, que está aqui, meu amigo, saudar todas as pessoas que estão aqui, mas são 3 amigos que estão aqui nos assistindo, meus amigos pessoais, dos que eu vi, o Sérgio, meu amigo de Tarcísio, que trabalhou conosco no governo, está lá de Piquete, um grande abraço para o Tarcísio, e o Renato, que já esteve conosco aqui no PT, é de Uberlândia, é escritor, é poeta, e que fez a pergunta sobre tecnologia, e eu, só para responder ao Renato muito rápido, eu acho que essa questão da tecnologia, a principal discussão que sai disso aqui é que, se a gente quiser tecnologia nas escolas, nós primeiro precisamos democratizar o acesso. Democratizar o acesso de todo mundo, porque senão o uso da tecnologia vai ser mais um motivo de exclusão da população brasileira, da população mais carente. Portanto, válidas todas as questões, mas precisa ter como base democratização do acesso, não mercantilização disso, para que isso não seja por grandes sistemas educacionais querendo impor um ensino que não seja um ensino emancipador, um ensino apenas técnico para a nossa população, tá? Eu acho que esse é o cerne da discussão. E nessa questão da tecnologia, como o Renato falou de educação, quero deixar aqui que para os municípios, para 2021 e para o futuro, é importante que todo mundo pressione os deputados para que votem pelo novo Fundeb, tá? Uma das maiores catástrofes que pode acontecer para o cidadão no município é se em 31 de dezembro não tiver um novo Fundeb, e o Fundeb atual acaba dia 31 de dezembro. Em Ubatuba perde 35 milhões de anos para a educação, praticamente inviabiliza para pagamento de professor. O Fundeb é quase que todo ele usado para pagamento do professorado da rede municipal. Então, Renato, eu acho que um pouco é isso que eu queria deixar a respeito dessa sua questão. As outras perguntas, eu acho que elas estão muito unidas aqui. Tanto a questão da preservação dos quilombolas e dos indígenas, que o Domingos tratou aqui, esqueceu de falar que aqui em Ubatuba nós temos que preservar os indígenas, os quilombolas e as comunidades tradicionais como exemplo de desenvolvimento e como modelo de preservação ambiental e de desenvolvimento sustentável. E isso vem junto de planejar o município para que o município todo seja sustentável. O cenário de pós-pandemia, nessa realidade que nós estamos vivendo hoje, ele sinaliza muita dificuldade para os municípios. O atual governo, depois do golpe de 2016, já com o Temer, mas também agora, nesse governo, ele está desmontando todos os sistemas nacionais que haviam, o sistema de assistência social, o sistema único de saúde,
Agora, com essa questão do Fundeb, a questão da educação enquanto direito básico, já mexeu em aposentadoria, e, portanto, quando ele faz isso e desassiste no nível federal, significa que sobra para o município, que é onde o cidadão mora. Então, o desafio para os próximos governos vai ser de fazer um planejamento urbano, que a IEDA colocou aqui, essa questão do planejamento, e que vai ter como foco a questão da economia local, tá? De tratar de quais são as potencialidades, qual o dinheiro que entra aqui por benefício social, por aposentadoria, por salário, por impostos federais, e tentar dinamizar a economia do município com esse desenvolvimento local. Existem muitos exemplos de outros locais. Nós tivemos aqui, quando a gente foi governo, o exemplo da compra da agricultura familiar dos produtores locais, da promoção de eventos, da criação do Conselho de Economia Solidária, da Lei da Economia Solidária e da Feira da Economia Solidária, e vai ser preciso avançar muito nisso. Na organização das regiões do nosso município, pensar na questão de ter um mecanismo de financiamento local de microcrédito, e a gente tem conversado a respeito de bancos comunitários e de moedas locais, para poder colocar isso. Então, para o cenário pós-pandemia, eu acho que nós vamos ter que pensar muito nessa questão local. Quem for disputar a eleição e depois quem for governar, se não tiver essa responsabilidade de cuidar da economia local, cuidar do desenvolvimento social, partindo dos mais vulneráveis, entendeu? Vai piorar o cenário que vai ter para as cidades, tá? E eu quero reforçar aqui, também nessa questão do cenário de pós-pandemia, mas durante a pandemia, uma outra coisa, o benefício emergencial, que é baseada na renda básica de cidadania, que é uma proposta, que é uma lei aprovada do Suplicy enquanto senador pelo PT, ele precisa vigorar pelo menos até dezembro, e para os empresários que por acaso nos assistam, para os profissionais liberais, para a população em si, esse benefício é o que está segurando a economia dos municípios nesse momento. É o que está segurando a venda de alimentos, é o que está segurando o comércio que está muito em queda, e vai ser um caos econômico e um caos social se esse benefício for suspenso de maneira abrupta, de maneira daqui a 1 ou 2 meses, quando ainda tiver a pandemia, quando ainda tiver isolamento social, e é um dinheiro que entra externo. Nós aqui de Ubatuba deixamos de receber o dinheiro do turismo e só não estamos em caos porque entra um outro dinheiro, que é o dinheiro da renda básica, que aumentou para as pessoas da Bolsa Família e para os vulneráveis. Portanto, no desenvolvimento local, no cenário agora durante a pandemia e posterior, vai ter que ter injeção de dinheiro, e o melhor jeito de injetar o dinheiro é injetar pela mão das pessoas, seja os vulneráveis, seja crédito para micro e pequena empresa, que é o que move todas as cidades, e esse setor está desassistido. Então, acho que nós temos que ver isso. E eu quero finalizar falando de uma coisa muito importante para nós, mas que infelizmente já aconteceu, a pergunta sobre o contrato do saneamento e o marco do regulatório do saneamento e o contrato de Ubatuba com a Sabesp. Eu não gostei de nenhuma das duas coisas, mas aconteceram. Quero começar pelo marco regulatório do saneamento. Ele não foi feito com o ideal de fazer saneamento no Brasil todo, porque do modelo que ele foi aprovado, as cidades pequenas que não tiverem interesse econômico não vão ter gente para ir lá. E ele foi feito com um dos grandes interesses é a privatização dos serviços já instalados, dos serviços que já dão lucro, dos serviços que são os serviços estaduais, certo? E que a razão de ser desses serviços estaduais é exatamente serem estaduais porque em algumas cidades que dão lucro, ele subsidia para que se faça saneamento nas cidades que não dão lucro. Então, desse ponto de vista, o marco regulatório do saneamento, que já previa concessão, que já previa privatização, ele foi ruim porque ele está praticamente obrigando a que as empresas estatais sejam privatizadas, e isso não tem dado certo. E o exemplo que nós temos, na verdade, é um contra-exemplo. Berlim, Paris, Buenos Aires, Nova York, acho que Nova York, eu sei que uma série de grandes cidades no mundo que privatizaram o saneamento há 30 anos atrás estão retomando os serviços
por conta do preço das tarifas e da qualidade do serviço. Então, não é uma questão de ser contra a privatização, mas esse marco regulatório do saneamento, do jeito que foi, ele foi feito muito mais para favorecer o lucro com o saneamento do que a universalização do saneamento para a população mais carente e, portanto, a gente não pode achar que foi uma grande conquista. E aqui em Ubatuba, o contrato com a Sabesp, eu achei que ficou muito nebuloso, porque no nosso governo nós tínhamos deixado uma licitação para privatizar, que a Sabesp poderia participar, e se ela participasse e cobrisse o preço de todo mundo, ela ganhava, porque é estatal, então não excluía a Sabesp de vir, era muito abrangente, e ele mantinha a titularidade para o município, tá? A assinatura do contrato, que foi contestado, que teve promotor se manifestando de maneira contrária e tudo mais, eu achei ela muito estranha de ser feito isso durante o momento da pandemia. Você pegar um negócio que é 30 anos, que falam em 700 milhões, e fazer isso durante um momento de pandemia, simplesmente só comunicando, é ruim, e vai ter que ser acompanhado de maneira muito firme pela população, seja com a criação de um comitê de fiscalização local, com muita transparência, porque levou para 30 anos as questões em Ubatuba e vai incluir o plano diretor, porque no modelo atual, se for simplesmente só coletar e tratar e jogar, a gente vai continuar com a Baía do Itaguá poluída. Então a gente vai precisar conversar no contrato a respeito disso, e eu, sinceramente, depois de 4 anos de governo, no último ano de governo, chegando no último semestre de governo, durante a pandemia, você assinar um contrato desse que compromete o futuro da cidade, eu particularmente achei estranho, não gostei, e o que eu tenho intuição também é que a Sabesp acelerou e pôs pressão nas prefeituras, porque o governador João Dória já falou que quer privatizar a Sabesp, portanto, a hora que ele privatizar a Sabesp, o Ubatuba entra nisso, e aí a gente fica pequenininho e perde essa titularidade. Então eu acho que o Ubatuba perdeu a soberania sobre o saneamento ao assinar esse contrato com a Sabesp. Tá? Obrigado. Opa, obrigada, Maurício. Deixa eu voltar aqui para nosso esquema de visualização. Eu vou passar a palavra para a Vera. Você está me ouvindo, Vera? Um pouco comentar tudo isso que foram você ouviu as perguntas, o que é o futuro, então comentar um pouco o que são as provas, como é que a gente pensa o município num contexto de pandemia, num contexto de recessão, né, de desemprego crescente que já estava dado antes da pandemia, né, e que aí agora nesse momento aproveitam, né, a boiada para passar esses projetos todos que só, na verdade, aumentam a desigualdade, só geram mais violência. Então, você, Vera, está contigo a palavra. Vera Verão, nossa liderança comunitária, pré-candidata a vereadora. Boa noite a todos. Obrigada, companheira Lê, pessoa muito íntegra e ética, meus parabéns sempre. Também é candidata pré-vereadora, com certeza vai ser uma grande companheira também na Câmara. Pois bem, eu não pude acompanhar todo o debate, mas diante do seu resumo, nós estamos sim em sérias dificuldades. Isso não é uma tarefa simples, e eles, mais uma vez, eles estão brincando com a cara do povo, né? Deixa eu só tirar isso que está incomodando. Então, eu estou trabalhando, tá? Por isso que eu estou com a proteção aqui, porque eu reabri hoje. A voz melhorou, o áudio, só um pouquinho, o áudio melhorou, depois você tirou essa barreira, essa máscara. Então, quer dizer que a proteção funciona. Pronto, pode falar mais próximo disso. Incomoda, mas funciona. Mas, pois bem, vocês me desculpem o barulho, porque está tendo música muito alta aqui do lado, eu mudei de local porque não estava chegando a internet até lá. Mas é isso, eu me sinto espremida, né, diante dessa situação, e também com relação ao pós-pandemia, que eles estão, aproveitando desse momento de fragilidade de todos e fazendo essas coisas nas encolhas, achando que vai obter resultado.
Pode até ser que a intenção seja boa, mas é no mínimo suspeita, porque nós não podemos mais continuar com essa mentalidade de que tá tudo certo, deixa para lá, nada vai mudar. Realmente, se continuarmos com essa atitude de que nada vai mudar, se não nos posicionarmos, se não discutirmos política, sinto muito, não vão poder reclamar. E eu acho que a hora é agora. Eu sei que está difícil para todo mundo. Como o próprio Maurício disse, algumas pessoas que estão amparadas pela assistência, né, que veio aí, que é do trabalhador mesmo, mas ainda há muita gente sem nada, gente que precisa tanto quanto, e é lamentável, muito triste ainda por cima, não sei se vocês estão sabendo, nós temos as assistentes das escolas que trabalham com os especiais, você sabe que eles são todos para serem mandados embora, né? Ou seja, o que será que esse governo está fazendo, por exemplo, para manter o emprego dessas pessoas que cuidam de pessoas especiais nas escolas? Então, é algo para ser discutido, é uma categoria que precisa ser chamada a atenção do governo, não é o momento de tomar atitude como essa, e mais uma vez recai sobre a nossa cabeça, e essa é a razão do que eu vou continuar falando. Gente, a maioria desses pesadelos cai no colo dessa mulherada. Então está na hora da gente se unir, da gente se juntar, reagir mesmo. Porque política não é capítulo de emprego, política não é porque eu estou desempregado eu vou ganhar bem, como disse a nossa companheira Ieda. Aqui é trabalho. Aqui é trabalho, aqui as pessoas que sabem como é cuidar de uma casa, cuidar dos filhos, cuidar da segurança deles, sem ter segurança, se pagar para não ter. Nós estamos trabalhando num diferencial que não é diante de uma soberba de uma gravata, não. Aqui é pé no chão mesmo e bora trabalhar, tá? Lamento, né, de passar coisas tristes para a nossa população, mas não dá para a gente omitir essa situação que está ficando cada dia pior com a privatização, com os contratos não podendo mais ser renovados. Mais uma vez digo, com as pessoas sendo jogadas a se virarem, porque nós não temos respaldo nenhum do nosso próprio município. Nossos candidatos, nossos vereadores eleitos, eu não estou vendo nenhum deles defendendo, como particularmente, muito pouco defenderam o direito do trabalhador, muito pouco defenderam a aposentadoria, a reforma da aposentadoria. E onde isso vai parar? E eu te pergunto, é isso que vocês querem continuar? É isso que o povo quer que seja para a vida deles? Então, está na hora de mudar, gente. E é isso. Eu espero que a gente tenha sabedoria, porque aqui ninguém é um gênio, ninguém é dono da verdade, não sabemos o futuro realmente. Mas de uma coisa nós podemos afirmar: nós não estamos brincando. Nós estamos falando aquilo que a gente tem condições de fazer, quer fazer, e para isso a gente precisa dessa oportunidade. Porque o que está, não está dando certo. Boa noite. Muito obrigada, Vera. Muito bom estar fazendo tudo aqui. Muito importante, a Vera traz toda a questão de a gente se sente representada ou representado nesta Câmara Municipal, se não nos sentimos, como é que a gente faz para mudar, né? Então, é muito importante, ela traz também a questão da participação popular, a gente tem que participar, nós temos que discutir política, porque a não discussão da política foi a forma como chegamos ao Estado, ou melhor, né, foi o ataque à política, né, o ataque dizendo que política não era uma coisa de gente de bem. Mas quem diz isso, na verdade, está fazendo política, está querendo tirar as pessoas que se preocupam com o povo, com a classe trabalhadora, que se preocupam com a justiça social, querem tirar do espaço da política. Então, é muito importante que a gente reconstrua o sentido da política com todo mundo, porque houve um desgaste muito grande, principalmente nesse último processo. Nós temos também aqui, eu queria dizer que nós temos também a presença... Oi, Vera. Fala, Vera. Só para complementar essa questão de Câmara dos Vereadores, eu acho que eu fui
é notório, está gravado isso, está filmado. Quando uma mulher do povo vai para uma tribuna para poder expor num pedido de socorro, para ver se alguém reage, e a gente ainda é agredida lá dentro. É uma das coisas que é uma humilhação que é muito triste para quem vai lá defender como cidadã. Porque todos os partidos políticos são uma maravilha. Quem não presta, muitas vezes, são pessoas que estão nele. Então, não é justo eu ter sofrido um massacre daquele enquanto eu fui defender um povo, como eu. Inclusive, como eu vou repetir e vou repetir sempre. Toda a nossa temporada é 10, 15 dias de trabalho. O resto do ano é jogado ao léu, se vira. Como empreendedores nessa cidade, contribuímos corretamente para ajudar a sustentar também o movimento dessa cidade, nós não estamos sendo respeitados em lugar nenhum. Quando recorremos à Câmara pedindo socorro, porque esses são nossos eleitores, são os eleitores deles, são os nossos eleitores, e o que estão fazendo por eles? Aí, quando uma pessoa vai lá nesse desespero, é atacada da forma com que foi atacado, e ainda, grande parte daquela bancada estava eleita lá, não se pronunciava a favor, em defesa de nenhuma cidadã. Então, eu acredito que, olha quanta violência a gente vem sofrendo, sim, mas isso não é páreo para a gente parar. Eu quero deixar aqui o meu desabafo, se me permitem, porque realmente foi uma coisa que eu não esperava de profissionais. Muito importante o relato da Vera. Todos lembram que a gente foi para a Câmara Municipal, esteve nas ruas por mais de um ano, coletando assinaturas contra a reforma da Previdência. E este ser que atacou a Vera, ele falou abertamente: eu sou a favor, tem que fazer a reforma da Previdência. Hoje, e agora, os aposentadas estão sentindo o que foi a reforma da Previdência. Os funcionários públicos, servidores federais já estão recebendo menos salário, né? Já estão pagando uma alíquota maior, e essa discussão está aqui em Ubatuba também, de aumentar de 11% para 14%. 3% de diferença que você deixa de receber, e que vai para onde? Vai para quem? Né? A gente, o ano passado, o tempo todo a gente estava apontando quem que está interessado na reforma da Previdência, na privatização da água, na privatização da natureza, em todo o controle, na mercantilização de todos os serviços, né? A saúde pública, a educação pública. O grande capital são os bancos, né, o sistema financeiro. Então, a gente precisa estar o tempo todo fazendo essa denúncia e mostrando: olha só, nós somos aqueles e aquelas que estão sempre, que têm a coragem de vir denunciar. Então, e não tem medo, nós somos o povo sem medo de lutar. Eu queria... esse aí só para fazer esse é um slogan de uma frente, que parceira nossa, nós somos da Frente Brasil Popular, mas a Frente Brasil Popular, a Frente do Povo Sem Medo, um conjunto de mais de 1.000 organizações, nós assinamos e promovemos esse abaixo-assinado por Fora Bolsonaro, impeachment já. Então, fica o convite também para todos e todas assinarem e reforçarem essa luta, porque não vai ter futuro se continuar este desgoverno de morte. É um desgoverno de morte, que quer a nossa morte, que já, como disse o Maurício, também explicou, já pratica genocídio, já matou mais de 75 mil pessoas, mais de 15 pessoas aqui em Ubatuba, 15 pessoas aqui em Ubatuba, né? Eu queria só comentar agora, antes da gente caminhar, assim, o papo tá bom, mas a gente tem que começar a caminhar para o encerramento. Olha, são 19h55. Aí, normalmente, quando a gente começa a caminhar para o encerramento, isso significa mais uns 20 minutos de papo ainda. Então, eu já estou anunciando. Se vocês já quiserem comentar, já se preparar para fazer as falas finais, mas antes eu só vou fazer alguns comentários. Jairo dos Santos fala que vários municípios têm serviços autônomos de tratamento de esgoto e distribuição de água tratada e são referências. Ubatuba deveria fazer o mesmo. Obrigada, Jair, pelo seu comentário. Nadir, boa noite, parabéns.
Linda, Nadir, nossa secretária de formação. Ela também pergunta como enfrentar as demandas que virão após a pandemia. Isabela Vação, linda Isabela, beijão, mandando beijos para todos nós. Eita, o que acontece aqui? O Maurício caiu da live, então a live vai vir. Nadir fala que penso que vamos precisar de fazer como antigamente fizemos. As comunidades se reuniam para fazer as melhorias necessárias. Com certeza. Renato, Vera, foi muito claro nas suas palavras. Isso é sabedoria. Sem política não vamos a lugar algum. Sônia Coelho, linda Sônia Coelho de São Paulo, pré-candidata em São Paulo. Presente. Boa noite, meninas lutadoras. Pré-candidatas em Ubatuba, com certeza vão fazer a diferença. Márcia Sanches presentes também, parabéns. Viva as mulheres na política. E aí, muitos elogios. Paulo Chacon, Rui Alves Grilo, muito bem. Denunciar o triste papel da Câmara Municipal, muito bem para Vera. Paulo Chacon, Maurício. Fora Bolsonaro, desgoverno genocida, Sônia Coelho. Jairo falando, Ubatuba tem uma particularidade única, há várias comunidades tradicionais que necessitam de uma atenção e cuidado, portanto, pensar uma política de valorização destes povos, bem como a proteção de seus territórios, é uma forma de atrair investimentos no turismo internacional. O Maurício e o Domingos falaram de como os governos do PT foram muito importantes no reconhecimento dos territórios das comunidades tradicionais, quilombolas, como no Camburi, Caçandoca, Quilombo da Fazenda, e o Maurício lembrou muito da importância da gente pensar a economia local nesse momento de crise mundial. Rodrigo Lemos, os bancos privados... Deixa eu ver se aparece aí. Os bancos privados na pandemia demonstraram como não se importam com a população juntamente com o governo. Se tivesse se credenciado para também serem pontos de saque do auxílio emergencial, não teríamos as filas enormes e desumanas na Caixa Econômica Federal. Cadê o governo cobrando a participação dos bancos privados? Rui Alves Grilo, mas relate como encontrou os postos de saúde ao assumir. Maurício, relate. Como encontrou os postos de saúde ao assumir. Jairo falando que o Domingão tá bonito de bigode. Muito bem, pessoal. Então, vamos preparando as falas finais. Vocês podem interagir sobre todos esses assuntos, né? A gente está pensando o que também desde as mulheres a gente pensa o que é o município que coloque a sustentabilidade da vida no centro das preocupações. Eu vou passar, vamos ver, vamos passar para o Domingos, depois Maurício e Vera, e depois a gente caminha. Fala finais comentando esses temas. E poema, se tiver, né? Eu tenho certeza que o Domingos tem um poema aí guardado, e o Maurício também. E aí a gente não está conseguindo colocar ela de volta. Domingos, deixa eu passar a palavra para você. Tá me ouvindo? Peraí. Você tem que ativar o microfone. Eu só consigo desativar o microfone. Eu estou no celular. Ah, agora sim. Eu estou no celular. O falado tá bem ruim, Domingos. Do governo. Vira de frente. Foi assim. falado, eu acho. Só que a gente quer ver o seu rosto. Porque a minha rede caiu. A Vivo caiu. Eu estou numa rede do smartphone. Então, pera só um pouquinho. Domingos, quem sabe se você tirar o vídeo, tenta tirar o vídeo para ver se não melhora, como eu estava fazendo a Ieda no começo. Olha, a Ieda voltou agora. Beleza. Me ouve agora? Tá melhor? Peraí, deixa eu fechar alguns mix aqui para ver se melhora. Vai, fala. Bem, sobre essa política roxo feita pelo Temer e o governo atual, tirando as rendas dos aposentados, eles fazem o que o Lula fez. Lula valorizou o trabalho. Lula
aumentou a renda dos aposentados, aumentou o salário mínimo aos poucos, promoveu geração de renda e emprego. E isso fez com que aumentasse o consumo. Aumentando o consumo, aumenta a produção industrial. É um círculo virtuoso que chama. Então, esses políticos aí de direita, eles estão fazendo uma coisa muito burra, tirando o poder de consumo dos trabalhadores, dos aposentados, afunda e a indústria afunda. Cara, que coisa louca, que coisa absurda. E isso exatamente que a gente tem que reverter e isso é uma ação. Olha, esse projeto neoliberal, pior que neoliberal, é fascista. Esse projeto massacra o trabalhador de uma forma que prejudica todo mundo e no final não são só os trabalhadores que vão ser prejudicados. Evidente que os mais pobres sofrem mais, mas também o comércio, também os empresários das indústrias vão perder com isso. É preciso alertar, dar esse sinal para a população, e nós podemos fazer muito bem isso durante os debates, durante a campanha, para tentar acordar, dar um chacoalhão no povo. Essa é a minha opinião. Muito obrigada, Domingos. É isso mesmo. Então, para gerar renda, para aumentar, né, para aumentar a renda, você tem que fazer o que o Lula fez, é isso. Salário mínimo decente, né, a política, aliás, de salário, de aumento progressivo do salário mínimo, se encerrou esse ano e não foi renovada, né? Maior renda na mão dos trabalhadores, mais a economia se desenvolve, né? Mais circulação, mais gente feliz. E a gente fala que a alegria vai voltar. Nós vamos pensar outra forma, né? Outras formas. A gente também tem que considerar outra questão, né? Talvez o Maurício fale nisso, talvez eu esteja entrando na fala dele, mas que a gente também tem que considerar a questão do meio ambiente, né? A transição ecológica. Então, assim, essa pandemia que nós estamos vivendo a gente pode dizer, a revolta da natureza. Então, assim, teve uma pergunta, que foi a pergunta do Eli, que ele falava como é que a gente... diante da pressão demográfica, como conciliar uma ideia de desenvolvimento com a preservação da Mata Atlântica? Assim, eu penso, também dando meu palpite, que você não pode descolar essa reflexão de uma reflexão sobre o modelo capitalista, que é predatório, que é o modelo de morte. Então, isso significa você pensar o que é as formas de produção, né? O que a gente produz, como produz, para quem produz, como circula, né, como consome. Então, por isso que o Maurício trouxe, e a gente está trazendo essa questão da economia local, do que é necessário e como é que você ativa esses circuitos. Quando a gente pensa que a renda dos trabalhadores, quer dizer, essa renda do aposentado que deixa de chegar, não só do aposentado, do pessoal da ativa, então aumentou de 11% para 14%, né, a contribuição para o INSS, né, você contribui mais tempo, você trabalha mais. Esse dinheirinho não circula aqui, né, não, quando congela lá né, a emenda constitucional 95, 2016, congela os recursos da assistência social, quando eles cortam Bolsa Família, né? Quando você não transfere renda para os trabalhadores e trabalhadoras, essa renda ela deixa de circular no cabeleireiro, na padaria, no mercadinho do bairro, e é por isso que vão fechando os negócios. Então, a gente viu isso, foi muito evidente quantas coisas fecharam desde 2016. Então, eu vou passar agora
Tô falando demais, né? Mas eu vou passar. Mas é como diz aquele outro cara daquela rede, daquele outro canal, Brasil 247, a live é minha, eu falo o que eu quiser. Tô brincando, gente, a live é nossa, é um espaço coletivo. Tô passando por Maurício agora. Maurício Solo. Que... Tudo bem? Bom, eu acho que já encaminhando um pouco para o final, né, Lê? Eu quero colocar aqui, eu tinha falado do planejamento, mas eu tinha visto aquela pergunta do desenvolvimento com a expansão de Ubatuba, e eu acho que é um desafio gigante aqui para a nossa cidade, casar de maneira harmônica o crescimento populacional com o desenvolvimento sustentável, com a preservação da Mata Atlântica. Por algumas questões. Primeiro, eu acho que nós somos muito oprimidos pela questão da preservação ambiental, não porque ela não é necessária, mas é porque nós não somos recompensados por termos 80% do nosso território, e a gente vê os lugares que têm muito menos áreas preservadas receberem ICMS maior por conta de indústria, IPI maior e transferências e tudo mais. Então, acho que essa é uma disputa para que os municípios que têm muita preservação precisam de mais recursos, precisam ser recompensados para poder fazer políticas habitacionais, políticas sociais mais inclusivas, porque você fica espremido no território, e num lugar como Ubatuba é uma valorização muito grande. E as pessoas que servem as pessoas que têm dinheiro, nós estamos falando aqui da IEDA, que falou dos comerciários, do pessoal que cuida da casa das pessoas, que constrói a casa das pessoas, ficam sem acesso à terra. Sem acesso à terra e, portanto, sem acesso à moradia. Então, é um baita de um desafio. E enquanto a gente não conseguir equilibrar, infelizmente, vai continuar tendo a expansão para dentro da área preservada, porque é o único lugar em que você não precisa pagar para morar, porque você vai lá para dentro da natureza, você vira como se fosse uma pessoa pertencente àquela natureza. Então, é um grande desafio. As pessoas que têm dinheiro precisam saber que elas precisam pagar por esse benefício. Tá? Eu acho que essa é uma das questões. Eu vejo muita gente falando em preservação ambiental em Ubatuba, aqui do Itaguá, aqui do centro, sem ir lá pisar no chão daquelas pessoas que moram em áreas invadidas. Então, é um baita de um desafio, e ele precisa de recurso, precisa de menos exploração da terra, e precisa de uma política em que as pessoas reconheçam que aquelas pessoas não têm que ser tiradas de lá, elas têm que morar com dignidade em algum lugar nessa cidade, porque ninguém nessa cidade está aqui. Essa é uma questão e é um desafio. É uma discussão para a cidade, e nesse momento pós-pandemia, eu não tenho dúvidas que a pressão em cima da Mata Atlântica vai aumentar. Vão aumentar os despejos, vão aumentar uma série de questões, e a gente vai ter que tratar aquelas pessoas como sendo pessoas que precisam de moradia e não como pessoas criminosas, como até hoje é tratado aqui em Ubatuba. Então, eu acho que é reflexão muito séria de se fazer. Tá? As pessoas que invadem as áreas de preservação, não quem derruba a Amazônia lá, quem invade para morar, precisa ser tratado como ser humano e como uma pessoa que merece atenção. Eu gostei muito da fala, quando a Vera tocou na importância da política, porque eu acho que esse genocídio que nós estamos tendo no Brasil, com essa seriedade da pandemia, é exatamente porque a política fracassou nos últimos anos no Brasil. E eu sou adepto de que quando a política vai mal, a violência impera, quando a política fracassa, é o triunfo da guerra. E, portanto, esse é um momento de que todo mundo que é democrata, todo mundo que é de paz, todo mundo que é cristão como eu acho que um cristão que segue Jesus Cristo, que tem Jesus Cristo como um guia, não só como um santo, mas como um guia de vida, eu tenho convicção de que nós precisamos revalorizar a política, lutar pela política e participar da eleição agora, fazendo candidaturas que vão atrás do voto, vão atrás da vitória, mas que querem dar significado à campanha, significado à política. Eu não tenho dúvida de que quem for com esse ímpeto, com esse ideal, já ganhou a campanha, entendeu? Porque existem vitórias políticas e vitórias eleitorais.
E quem for para a campanha para fazer política, já é vencedor, porque a sociedade está precisando de gente que faça política é uma coisa que eu tenho convicção de que a gente precisa levar com muita seriedade. Maurício, está mudo. De novo. Aí, voltou? Isso. Repete. Voltou o som? Voltou. Tá. Acho que às vezes você toca sem querer. A Sônia, o Jairo, que é irmão do Domingos, que está lá em Areias e que foi vereador aqui, é um defensor das comunidades caiçaras. E está na política lá, é um cara que tem a política na veia, portanto, meu respeito a ele e um grande abraço. E para terminar, eu queria fazer duas reflexões nisso aqui. Primeiro, que todos nós que estamos aqui hoje, a gente precisa disseminar uma questão de que, assim, nesse cenário que nós vamos viver, que nós já estamos vivendo, eu vejo que as mulheres e a juventude precisam ser olhadas com muito carinho por quem tem trabalho, por quem tem capacidade de investimento, e principalmente se os jovens e as mulheres forem negros. Nós não podemos deixar que um regime que já é desigual, ele se torne mais desigual ainda com a pandemia. Eu tenho muita preocupação. A maior taxa de desemprego hoje é na juventude, entre os 18 e os 30 anos, porque não tem experiência, e não tem experiência porque não tem oportunidade, e qualquer governo, seja a nível municipal, seja a nível estadual e federal, nos quais nesse momento não dá para a gente apostar que vão olhar para esses setores. Portanto, na eleição municipal é preciso ver qual o compromisso que os candidatos têm com as questões ligadas às mulheres e à juventude, e essa questão de índios, quilombolas, dos negros, de criação de oportunidades. Tá? São os grupos vulneráveis, que a tendência é que sejam mais vulnerabilizados ainda, mais enfraquecidos ainda, com a questão do desemprego que já está vindo e que pode piorar. Portanto, os próximos governos municipais e os vereadores precisam ter defesa clara a respeito disso, propostas claras a respeito para essa questão, tá? Então, desde moradia, passando por acesso à educação, passando por direito à saúde e por renda básica, para poder a gente não ter um país com mais exclusão ainda. E o município vai ficar com muita responsabilidade disso, portanto, os próximos prefeitos vão ter que ter isso com muita clareza no seu programa de governo. E, por fim, uma questão que diz respeito ao nosso governo aqui. A gente foi eleito em 2012 por conta da questão da saúde, foi a pergunta do Rui. Herdamos os postos de saúde todos sucateados, sem remédio, sem médicos, uma série de questões, e o nosso investimento de mandato foi um investimento prioritariamente na área de saúde. Desde concurso público, tiramos o PSF da Santa Casa, colocamos funcionários concursados, reformamos e equipamos praticamente todas as unidades de saúde. As 5 unidades de saúde foram inauguradas agora, foi uma conquista do nosso governo, que deixou assinado, que deixou tudo pronto, terreno desapropriado, a unidade nova do Pé das Serras, 2 unidades do Umuarama e o Sumaré aqui, e o CAPS e o CAPS-AD ao lado do fórum, e a reforma da unidade do Ipiranguinha foram conquistas nossas, fora a inauguração da unidade de saúde da Lagoinha, no primeiro ano do nosso governo, a reforma da Maranduba, a reforma de todas as outras unidades, inauguração do Centro de Especialidades na Rio Grande do Sul, do Centro de Especialidades Odontológicas, e eu não tenho dúvida, e eu fico muito, muito satisfeito com isso, de que uma parte da questão, agora nessa época da pandemia, é a gente ter unidades de saúde, todas elas com médicos, fazendo o atendimento primário dessas pessoas. Para quem é da área de saúde, a gente sabe a importância que tiveram em todas as cidades, não só em Ubatuba, o quanto foi importante, o quanto está sendo importante nesse enfrentamento ter uma rede básica bem estruturada, e a gente tem muito orgulho, viu? O Rui que perguntou,
Eu tenho um orgulho muito pessoal nessa questão de que a saúde em Ubatuba, quando a gente entrou, e ela deixamos ela num patamar muito melhor, e que, assim, uma parte desse enfrentamento que está sendo feito agora em termos de estrutura é fruto desse trabalho com planejamento, com compromisso, com a vida, né? A gente sofreu muito pelo fato de que foi um mandato que foi praticamente todo ele feito pela vida. Comida, merenda, escola, saúde, e isso nos dá uma convicção de que nesse momento de pandemia foi bom ter agido assim, tá ok? E eu, para encerrar já, né, Lê? Já que você falou em poesia, eu tinha colocado aqui, eu acho que para esse momento nosso de transição ecológica, de que a pandemia é uma revolta da terra, eu queria... A minha música de vida chama Amor de Índio, é uma música do Beto Guedes, e ela fala que vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. Um abraço. Muito bem. E agora eu queria pedir, a Ieda caiu um tempo do debate, né, da conexão. Ieda, você está por aí? Quer fazer uma falinha final, uma saudação? Dá um alô. Aí, mas eu consegui ver o debate, assim, eu acho que não entrou direto com vocês, mas eu acompanhei inteiro. Tá. O Maurício acabou falando a minha fala final, né? O finalmente dele foi eu o que mais ou menos ia falar, então eu falo que as palavras finais dele sejam as minhas, que a gente precisa realmente de uma ampliação de política pública, que a gente precisa garantir a implantação de programas que fortaleçam a sustentabilidade, sim, a autonomia para os indígenas, quilombolas, os tradicionais, que para ver esse povo que é sempre esquecido. Eu acho que a gente fala tanto das raças em geral, só que na hora mesmo de trabalhar todo mundo esquece, né? E isso que é o complicado da história. A gente fala tanto em renda básica, em vamos ajudar e vamos fazer, só que quando a pessoa chega lá, ela esquece totalmente por que ela foi para lá. E nós mulheres, mães, amigas, e a gente está com um novo pensamento, um novo modo de viver, de vida, e eu acredito que a gente, inclusive o PT renovado, tem muito que dar de melhor, porque as pessoas só lembram no PT das grandes máfias que foram postas na televisão e nas mídias, e esquecem que por trás disso tem pessoas trabalhadoras e pessoas que estão à frente de muita coisa, e que brigam, e que estamos aqui para fazer a diferença. E mesmo que a gente não chegue lá e que vamos chegar, nós sempre vamos batalhar e trabalhar porque somos opositores para melhorar a população. É isso aí, gente. Boa noite. Muito obrigada. Vera, você quer fazer uma fala final? E aí o domingo conclui com um poema que certamente trouxe, né? Pois é. Lê. Quero agradecer a oportunidade que vocês nos deram aqui, convidando para essa live, conhecendo um pouco mais da opinião de cada um, mostrando que nós estamos aqui com uma união de esforços. É muito bom saber que temos pessoas como você, como a Ieda, com esse pensamento tão jovem e tão responsável, o Domingos, que já tem essa experiência, somando aqui com a gente, para essa batalha, para essa luta. O CT aqui está bem renovado, sim, com uma nova visão, um novo conceito, e estamos juntos. Não desistam de nada, porque ser político, estar na política, não é mesmo para qualquer um, é para pessoas que sabem o que quer, porque aqui não somos laranja. E forças, companheiras. Obrigado, Maurício, pela oportunidade. Espero que a gente esteja lá na frente todo mundo junto, porque a gente é um grupo que trabalha e faz a diferença na política e no PT. Opa, o som tá bom aí, hein?
Ei, velho. Tô falando que o som tá bom aí. Não deveria ter som para não aglomerar, né? Tá muito alto, eu tô até com um pouco de dor de cabeça, vou até pedir licença para poder sair. Eu tenho que levar uma ficha, porque eu tô muito doente, graças a Deus. E obrigada, viu? Obrigada pela sua participação, Vera. Vamos combinar outras lives, tá? Um beijo. Agora, palavras finais do Domingos, nosso professor poeta. Então, parabéns por você. A Vera arrasou com você. Estamos juntos na caminhada. As pessoas que estão interagindo também. Peraí. Tá ruim o áudio. Quando você olha para frente, quando você olha para o lado da estante, parece que fica melhor, mas tenta falar de. Não estou ouvindo. Será que a gente vai ter que tirar o vídeo? Eu tirei o vídeo. Bem, um grande abraço. Não, ainda não tá legal, Domingos. Ai, que triste. Peraí. Não tá bom. Não dá para ouvir. E aí? Você tem um molde? Você tem como você ir mais perto do molde? Alô? É que isso aqui agora... é pelo smart. O molde tá fora. O molde tá fora. Aí tá bom. Agora tá bom. Tá bom agora. Fica. Beleza. Tá bom, eu vou ler. Chama-se Poema para Gente Grande. Uhum. Se aventurar é perigoso. É paixão cegante, é alma ferida, é infarto fulminante, é desvario suicida. Ir além dos limites é perigoso. Quando a corda não arrebenta, é a pressão alta, é a rede que fura, é o fôlego que falta. Viver é perigoso. Quando é calor, é estado suicida. Porém, perigo não há que não viver a vida. Eu perdi o fim. Então, Domingos, o áudio falhou bem no final. Lê de novo os últimos quatro versos. Ele deve ter se mexido. Ele se mexeu, né? Se animou. Alô? Quando não é carro desgovernado, é bala perdida, é golpe de Estado, é instinto homicida. Tem perigo maior não há do que... Domingos, eu vou pedir um favor para você. Coloca aí, manda para mim o seu poema lá nos comentários. Digita lá para gente. Porque realmente... Ótimo. Isso, manda escrito que agora queremos. A Márcia Sanches pedindo. Gente, então, olha, eu vou encerrar. Então, quero agradecer a presença de todas e todos. A Vera já saiu, já está trabalhando. O Maurício, o Domingos, a Ieda e todos que estão aqui acompanhando a live ao vivo nesta sexta-feira chuvosa de Ubatuba. 15 mortos por Covid-19. Não vamos encerrar assim nesse astral, né? Mas, enfim, é importante a gente lembrar que nós precisamos gritar muito fora Bolsonaro e impulsionar esse movimento. Eu sou a Alessandra Chiro Seregati. Eu sou a Alessandra Chiro Seregati. Sou jornalista, petista, feminista. E a gente faz toda sexta-feira este Sextou com a Lê, às 19 horas. E eu convido vocês
a seguirem, curtirem minha página lá no Facebook, a Leoshiro13, no Instagram, a Leoshiro13, e também tem um canal no YouTube que se você entrar aqui, aí tem um monte de letras, mas se você entrar lá no YouTube e escrever lá na busca Leoshiro13, você vai encontrar. Então, todas essas lives aqui ficam disponíveis lá. Então, um beijo, fora Bolsonaro, até Fora Bolsonaro, um beijo. Até mais. Tchau, tchau, Boa gente. noite. Obrigado, galera. Tchau, gente. Boa Tchau. noite. Tchau, boa noite. And broadcast.